Ontem nós colhemos informações dentro do CEM, o Centro Educacional Masculino, aonde um dos jovens foi morto. Claro, os menores que estão lá não aceitam, e isso ficou bem nítido na reportagem do Tiago Melo. Nós entramos lá e nas falas dos menores, eles dizem bem claramente, não aceitam conviver lá no centro com caguetas, que eles chamam os dedos duros, que entregam os outros, e com estupradores. Era o caso dos 4 menores apreendidos na chacina de Castelo. Nós vamos com o Chico Lima, ele vai falar sobre que posições o Ministério Público vai tomar diante do que nós mostramos ontem. Até porque foi um recado também dos menores que estão lá no CEM. Se eles voltarem para cá, terão o mesmo destino do que foi espancado e assassinado. Fala, Chico Lima. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente é uma situação difícil. O Poder Público continua investigando essa situação desse jovem, né, que é um dos acusados aí de ter cometido esse estupro coletivo lá em Castelo do Piauí, foi espancado até a morte lá no Centro Educacional Masculino. A delegada do menor infrator, a delegada Thaís Paz, afirmou que o inquérito já está na fase final, até a próxima segunda-feira ele é concluído e, a partir daí, o Ministério Público vai começar também a fazer as suas incursões para poder ter mais detalhes a respeito desse caso. Aqui ao meu lado está o promotor da Infância e da Juventude, Maurício Verdejo, que vai explicar para a gente, promotor, de que maneira o Ministério Público vai iniciar esse trabalho, já iniciou, para poder tentar solucionar esse caso. Boa tarde. Boa tarde a todos. O Ministério Público está trabalhando em 3 frentes. Tem a investigação do processo da morte do Gleison, tem a apuração da responsabilidade administrativa dos servidores e também a questão da infraestrutura do CEM, como vocês foram visitar lá, viu a realidade, mostrou a realidade para a população, como é que esses adolescentes estão enfrentando essa aplicação dessa medida socioeducativa. Inclusive, a respeito dessa reportagem que a TV Cidade Verde fez lá, o Tiago Melo esteve lá ontem no Centro Educacional Masculino e ele ouviu alguns desses jovens que estão lá e, inclusive, eles falaram a respeito dessa resistência que eles têm em manter pessoas, como o Amador falou, que são delatores, que são estupradores no local. Agora a gente vai ouvir um dos trechos que fala como o caso do homicídio do Gleison aconteceu. Vamos ver. Ele estava dormindo, os parceiros dele começaram a agredir ele, chutar a cabeça dele, bater a cabeça dele aqui na quina. Aí ele foi pro banheiro e terminaram de quebrar ele lá, eu acho. É uma situação difícil. Os jovens já disseram, não dá para eles permanecerem aqui. O jovem foi assassinado dentro de uma unidade que deveria estar sob a responsabilidade do Estado, mas não houve socorro nesse sentido. O que pode ser feito nesse caso? Então, na reunião do último dia 20, que a gente teve com os representantes da SASC, foi colocado essas várias questões. Mas o que eu reputo mais importante é a questão da disciplina. A gente tem um estabelecimento socioeducativo que não tem disciplina alguma. Se a gente tivesse um CEM hoje, novinho, daqui 6 meses ele estaria todo quebrado se continuar a disciplina atual. O que é essa disciplina? Disciplina é os educadores colocarem esses adolescentes para terem horário de ir para a escola, que tem uma unidade escolar lá dentro, irem também para as refeições no refeitório, não comer em qualquer lugar. Se pichar alguma parede, que coloque imediatamente ele para limpar ou para ajudar a pintar, porque não pode deixar do jeito que está, sem disciplina. Eu acredito que com disciplina até os 3 menores de Castelo podem ser reincluídos no sistema. Que inclusive eles chegaram a solicitar que ficassem em celas separadas. Isso também foi visto na reportagem do Tiago Melo. Vamos ver esse trechinho que ele gravou lá no CEM. Eles só viam mesmo discutindo que um tinha destruído a família do outro, tá entendendo? O Gleison tinha assumido o estupro coletivo. Dizia os 3, o próprio Gleison assumiu que os 3 não estavam envolvidos, que quem está envolvido está foragido. Foram avisar a coordenação para mudar
mas não sei porque não mudaram, tá entendendo? Ficaram os 4 mesmo na cidade. Ficaram, sim. Mas assim, não mudaram porque também não tinha local de colocar eles. Nesses casos, promotor, em que há solicitação, que se vê que realmente não há condições de manter esses jovens na mesma cela, como é que isso é trabalhado? De quem é a responsabilidade por manter esses jovens em celas separadas? Eu entendo que a responsabilidade é do responsável direto, que é o diretor do estabelecimento. Porque, baseado em que colocou esses 4 adolescentes juntos, sendo que já tinha restrição desde o primeiro dia para esses 3 não estarem com Gleison. Ou seja, eu não vi até agora nenhum laudo psicológico dizendo que os 4 poderiam conviver juntos. Então foi um erro crasso. Outro ponto que a gente destacou agora para o telespectador e para o promotor aqui do Ministério Público visualizar é justamente o trecho que o senhor falava agora há pouco. Diz que se houvesse disciplina, esses 3 jovens eles poderiam permanecer no SEM. Mas o que o Tiago Melo ouviu lá dos próprios detentos é que não há condição, eles não aceitam delatores nem estupradores no local. Vamos ver o que eles disseram. A lei da cadeia é essa, entregou... Capoeira tem vez não. Capoeira estrupada também não tem vez não. Tem não. Tem não. Tem vez não. E agora, qual o destino nesse sentido? Só para esclarecer, atualmente a gente tem estupradores no SEM. Eles ficam naquela parte isolada. Então, esse não é a grande questão. A questão é a total falta de disciplina. Se você mistura, ou, por exemplo, se pegar quem cometeu esse tipo de crime, de violência sexual, e coloca junto com os demais, é lógico que a gente vai ter problema, porque eles não aceitam. Mas até o horário de ir para a escola, o horário de alimentação, ele tem que ser outro em relação a esses que cometeram crimes sexuais. Justamente para impedir que o adolescente seja espancado, sofra ameaças. Mas isso é para todos os crimes. Tem adolescentes que são separados porque são de gangues rivais. Eu vi a reportagem, eu vi algum deles comentando, a gente é da gangue rival, se entrar aqui também vai sobrar para a gente. Então, assim, tem o que é reproduzido fora, o que é fora é reproduzido lá dentro. E isso é competência do Estado para que implante a disciplina e que, pelo menos, não elimine, mas que deixe bem menos do que está atualmente. Então, quer dizer, resumindo o que o senhor falou, o problema que existe hoje no SEM de disciplina, de dificuldade em gerir a maneira como esses jovens estão sendo educados para serem ressocializados, realmente é da administração. É da administração. Por exemplo, os adolescentes não têm nem farda. Qualquer adolescente vai para a escola de farda. No SEM, eles usam, parece, qualquer roupa. Então, assim, são pequenos detalhes que mudariam. Porque esses adolescentes, eles realmente precisam de disciplina, porque eles não têm disciplina. Tem uns que até esperam que a unidade, é lógico que não pode faltar os cursos, o curso, não pode faltar a escola. E isso é que vai ser decidido na reunião próxima, agora do dia 20, que vai ser acertado com a SASC, questão de prazos. Nós temos intervenção do estúdio, promotor. Amadeu. Boa tarde, doutor Maurício. Quais são as providências que o Ministério Público vai solicitar nessa reunião? Basicamente, quais são as prioridades que precisam ser atendidas pela nova direção do SEM? Boa tarde, Amadeu. A direção do SEM é o capitão, né? Capitão, eu não me recordo o nome dele. Ele já parece que abraçou as prioridades do Ministério Público, que foi estabelecida nessa última reunião do dia 20 e que vai ser firmada agora no dia 21, que é o quê? É a infraestrutura, uma implantação de disciplina, colocação de colchões, pinturas, aqueles problemas hidráulicos e implantação imediata de atividades. Não dá para esses adolescentes ficarem lá o dia inteiro sem fazer nada. Isso é um absurdo. Certo, então, olha, a gente agradece a participação do promotor da infância e da juventude. Pois não, só para fechar, então, pelo que eu entendi, o Ministério Público entende que os outros 3 podem sim, devem sim, retornar ao SEM. Devem, desde que o Estado proporcione a segurança adequada para que esses adolescentes cumpram efetivamente sua medida socioeducativa. Por hora não há condições. Por hora não tem como, até pela falta de disciplina do local, hoje. Então, a gente agradece mais uma vez a participação do promotor Maurício Verdejo. Era que a gente ia concluir dizendo que esses jovens vão permanecer agora fora do SEM, não há condições ainda
deles serem devolvidos ao convívio junto desses outros jovens infratores. No próximo dia 21 vai haver essa reunião do Ministério Público com o governo do Estado, pedindo esses prazos, solicitando realmente essas ações para que as condições lá no SEM elas sejam melhoradas, para que assim possa se pensar em devolver esses outros 3 jovens que são acusados lá do crime em Castelo para esse local lá, o Centro Educacional Masculino. Amadeu. Obrigado, Chico Lima.